Oi gente, meu nome é Belle, sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje teremos a receita do Pan de Jamón, uma receita típica venezuelana muito fácil de fazer e extremamente saborosa. E os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Vamos iniciar o nosso vídeo pelo preparo da nossa massa, pois ela precisará descansar por 30 minutos depois de pronta. E para o preparo da nossa massa, no recipiente da sua preferência, adicione 1 kg de farinha de trigo, 1 sachê de 10 gramas de fermento biológico seco e 4 colheres de sopa de açúcar. Misture bem estes ingredientes para incorporá-los de forma uniforme. Caso você ainda não seja um inscrito do nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. E depois que eles estiverem bem misturados, adicione 200 gramas de manteiga ou margarina e 1 colher de sopa rasa de sal. Em seguida, comece a amassar bem para misturar de forma uniforme a manteiga e o sal aos ingredientes secos que já estavam no recipiente. Depois que a manteiga e o sal forem parcialmente absorvidos pela farinha, adicione ao recipiente 1 xícara de chá de leite em temperatura ambiente. Volte a misturar até que a farinha absorva completamente esse leite que acabamos de adicionar. Quando a sua massa estiver com essa aparência, adicione aos poucos 1 xícara de chá de água, que também deverá estar em temperatura ambiente. E por que a água vocês devem ir adicionando aos poucos? Pois a água terminará de dar o ponto na massa. Você irá adicionar um pouco de água e irá amassar essa massa. Quando ela se tornar bem lisa e ficar desgrudando das suas mãos, não será mais necessário adicionar água. Nesse momento, você deverá transferir a sua massa para uma superfície lisa, limpa e enfarinhada e deverá sová-la por 15 minutos. Galera, eu tenho uma dica aqui para vocês que, na minha opinião, é bem importante. Vocês devem adicionar a água aos poucos para não perder o ponto da massa. E o motivo disso é que a quantidade de líquido que a sua massa vai precisar vai depender do tipo de farinha que você estará utilizando. Algumas farinhas necessitam de mais água e outras de menos água. Então, o interessante é que você vá colocando aos poucos para não correr o risco de perder o ponto da sua massa. Bom, dica dada, vamos prosseguir com a nossa receita. Depois de sovar a sua massa por 15 minutos, molde-a num formato de bola, conforme eu acabei de fazer, e deixe descansar por 30 minutos, coberta com um pano, no recipiente onde preparamos ela. Após 30 minutos de descanso, vamos preparar o nosso Pan de Jamón. Retire a sua massa do recipiente e acomode-a em cima de uma superfície lisa e limpa. Agora não será necessário que você enfarinhe essa superfície, ok? Em seguida, divida a massa em 2 partes iguais e depois de dividir a massa, você irá abrir cada uma das partes com o auxílio de um rolo de macarrão ou de uma garrafa. Você deverá abrir essa massa até que ela fique bem fininha. Já já eu vou mostrar para vocês qual a espessura correta deverá ter o seu Pan de Jamón. Gente, olha como eu abri bem a minha massa. Aqui vocês conseguem ver que ela ficou bem fininha. Agora vamos recheá-la. Comece colocando cubos de queijo Minas padrão ou queijo meia cura na ponta da massa e dê uma volta com essa massa, conforme eu fiz aqui. Depois de colocar o queijo Minas padrão ou queijo meia cura, conforme acabamos de fazer, você deverá vir com uma camada de queijo mussarela, colocando fatias lado a lado, assim, ó. E aí, o que vocês estão achando desse vídeo? Me conte nos comentários. Me conte também quais receitas vocês gostariam de ver aqui no canal. Será um prazer atender ao pedido de todos vocês, assim como respondê-los também. Quando você terminar de acomodar a camada de queijo sobre a massa, venha com uma camada de presunto sobre o queijo.
Mas no caso do presunto, você não irá chegar até o final, conforme fizemos com o queijo. Você deverá deixar uma distância de mais ou menos 4 dedos antes de terminar o queijo, ok? Quando você terminar de acomodar o presunto sobre o queijo, acomode sobre o presunto fatias de bacon. E conforme vocês podem observar aqui no vídeo, eu retirei do meu bacon toda a gordura dele, deixando apenas a carne. Deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma você contribui muito para o nosso crescimento. Finalize adicionando passas a gosto. Caso você não goste, você pode substituí-las por outro ingrediente ou simplesmente não colocar nada. Outra dica, gente, é que vocês podem utilizar o recheio da preferência de vocês. Esse é um pão que fica extremamente saboroso, independente do recheio que vocês colocarem. Quando você terminar de rechear a sua massa, comece a enrolá-la, mas vá dobrando as pontas para o seu recheio não escapar. Quando você chegar aproximadamente na metade da massa, coloque mais uma camada de cubos de queijo Minas padrão ou de queijo meia cura. Em seguida, volte a enrolar e não esqueça de sempre dobrar as laterais da massa para não correr o risco de perder o seu recheio, ok? Quando você terminar de enrolar o seu pão, acomode-o no tabuleiro onde ele será assado sobre o papel manteiga. Caso você não tenha papel manteiga, não tem problema. Você pode untar e enfarinhar o seu tabuleiro. Lembra aquele pedacinho de massa que eu retirei de uma das metades lá atrás? Então, esse pedacinho será utilizado para fazer a decoração de um dos nossos pães. Abra esse pedacinho de massa até que ele fique bem fininho. Em seguida, corte-o em tiras da mesma largura, dessa forma aqui. Quando você terminar de cortar as tiras de massa, divida elas ao meio. Em seguida, vá acomodando sobre o pão dessa forma aqui, fazendo um trançado. Você irá colocar uma fita para um lado e a outra para o outro, e seguirá esse padrão até terminar. E é assim que ficará um dos seus pães quando você terminar de acomodar sobre ele as fitas de massa que preparamos. Agora eu vou ensinar para vocês uma outra forma de fazer esse mesmo trançado. Nesse outro método, você deverá deixar um pedaço de massa maior ao terminar de enrolar o seu pão. Você seguirá exatamente o mesmo processo. Porém, você deixará uma parte maior de massa. Em seguida, você irá, com o auxílio de uma faca, fazer tiras dessa sobra de massa e começará a trançar o seu pão com essas tiras, dessa forma aqui, ó. E é assim que ficará o seu trançado quando você terminar. E aí, qual dos dois você achou mais fácil e melhor? Me conte nos comentários. Depois de preparar ambos os pães, pincele eles com uma gema de ovo. Galera, contribua com o nosso crescimento se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, o seu comentário
e compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram e não esqueça de ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo aqui no canal. Conforme eu já falei para vocês outras vezes, essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão ajudar muito no nosso crescimento. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Quando você terminar de pincelar o seu pão com o ovo, faça furinhos nele com o auxílio de um garfo, exatamente da mesma forma que eu estou fazendo aqui, apenas nas partes onde não tem o trançado, ok? Quando você terminar de realizar esses furinhos nos seus 2 pães, leve-os para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 minutos, ou até que estejam completamente assados e dourados. Caso você deseje, antes de levá-los para assar, você pode salpicar sobre eles gergelim ou orégano, fica ao seu critério. Quando os seus pães terminarem de assar, retire-os do forno e deixe-os amornar por 10 minutos. Após esse tempo, pode cortá-los e servir a seguir. Gente, esses pães ficam simplesmente deliciosos. Se vocês fizerem, não vão se arrepender, de verdade. E aqui vocês conseguem observar como o recheio fica bem distribuído e bonito dentro dele. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Caso você ainda não seja um inscrito do nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Colabore com o nosso crescimento deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram. Tenho certeza que essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir muito para o nosso crescimento. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!